todo esse processo de descobre dali, alcança de lá, conquista daqui, né? Isso vai, obviamente, gerando o interesse dos outros países, né? Ninguém vai ficar vendo Portugal desenvolvendo, pô, que maneiro, né? Tá lá desenvolvendo, que legal. Eles também vão querer fazer isso. Óbvio, né? E principalmente quem? Aquele inimigo íntimo, né? Aquela pessoa que dorme de conchinha com Portugal, né? Lá na Península Ibérica, que é a Espanha. Então a Espanha também inicia o seu processo de navegação, de expansão marítima, né? Alcançando a América primeiro que Portugal, inclusive, em 1492, né? Com Colombo, quando ele alcança o norte da América, de uma forma diferente, inclusive, cabe salientar, né? Portugal está aqui e Portugal, para alcançar as Índias, estipula um método, né? Não vai fechar os olhos e vazar, vamos chegar. De qualquer forma, não vamos chegar. Não. Ao passo que eles vão descobrindo o continente africano, primeiro é controlar todo o litoral africano. O litoral africano controlado, cruzar do Cabo da Boa Esperança, para alcançar a Índia é um pulo. A gente chama isso aqui de périplo africano. Périplo é aventura, né? Todo esse território aqui vai ser conquistado, a gente vai chamar isso de périplo. Já a Espanha, para alcançar a América, nós vamos chamar de circunnavegação, porque o Colombo, ao contrário dos portugueses, vai querer ir de forma reta, e como a Terra, sinto muito, não é plana, é esférica, em algum momento ele ia voltar para o lugar de onde saiu se não houvesse grandes acidentes no percurso. O que não era uma ideia necessariamente inocente, tinha seu fundo de razão. Mas a intenção dele era o quê? Alcançar alguma coisa que não fosse seu próprio território. E ele alcança a América, né? Então, gente, com esse processo, né, da Espanha também meter ali, né, na expansão marítima, alguns tratados serão necessários para evitar o conflito entre as duas nações. Não que não vai rolar, vai rolar. Inclusive, né, o Tratado de Alcaçovas-Toledo, faltou aqui um complemento, porque Alcaçovas é um território português, Toledo é um território castelhano, da Espanha, né, que está sendo disputado, né, está tendo uma disputa entre a coroa portuguesa e a coroa espanhola, né, por um processo de expansão territorial dentro do próprio continente. E isso não está sendo bom para ninguém. Guerra é uma merda, até para quem ganha. Porque quem ganha está tendo prejuízo para poder ser bem sucedido nesse processo. E aí o que vai acontecer? Vai haver um acordo entre as duas coroas, um cede dali, um cede daqui, e tudo isso, né, com um processo de mediação pela própria igreja. Então é o Tratado de Alcaçovas-Toledo. Né? Esse é o tratado, na verdade. Né? Nós temos o norte espanhol e o sul de exploração portuguesa. Aí tu pensa assim, porra, meu irmão, tá falando comigo que os caras dividiram o mundo? Sim, eles dividiram o mundo. Né? Imagina o mundo uma laranja, racha a laranja, dá uma banda para um, dá uma banda para outro. Ah, mas é a Espanha e a França? Se dane. Né? A Inglaterra? Paciência. Então eles de fato fizeram esse processo, né? Dividiram o mundo em duas partes mesmo, como se fosse, né, deles dois. Inclusive o próprio rei francês, que é o Frederico, ele vai pegar e vai falar, pô, me mostra aí onde é que está a Gênese escrita Adão e Eva dividindo o mundo entre Portugal e Espanha, que audácia desses vagabundos, mas paciência, serão os pioneiros no processo, né? Pera aí, que eu acho que eu pulei uma. Não, pulei não. Bula intercétera, se escreve coetera, mas se fala cétera, ou se fala coetera, cétera, fala o que você quiser, o que você acha melhor, né? Ninguém te manda. Então, é um novo tratado de uma nova divisão, que aí já implica as conquistas no Atlântico, como veremos no mapa, tá? A intercétera ou intercoetera vai dividir a partir... Opa, caceta! Né? Vai dividir das Ilhas do Açores em diante. Então vamos lá. Ilhas do Açores, aqui. Daqui para cá, Espanha. Daqui para cá, Portugal. Pergunta, a quem interessa isso aí? Né? Vamos lá, 5 minutos. A quem interessa esse tipo de divisão? Claro que é Portugal. Para lá alguém sabe o que tem? Aqui em cima tem a América, mas e para baixo? Ninguém foi. Né? Então... é uma coisa que ainda está nebulosa. São terras a serem conquistadas. Daqui para cá, se Portugal avança com as suas embarcações, ela está rompendo com o tratado. Correto?
Se ela está aqui na sua área, beleza, sem problemas. Mas se ela avança um pouquinho, já era, cria problema. Né? Então, esse é o segundo tratado, na verdade, mas de divisão não horizontal, e sim vertical, né? Já utilizando as conquistas atlânticas como pressuposto. Tá? E aí vem o tratado mais famoso de todos, que é o Tratado de Tordesilhas. Tá? Se o anterior previa 100 léguas, esse aqui vai prever 370, com uma ampliação razoável da dominação portuguesa. Né? Então, cara, de fato, tem que se tirar o chapéu. As negociações portuguesas vão ser muito mais bem-sucedidas do que as espanholas, né? Porque Portugal, ninguém sabe, não existe vestígio, existem teorias e hipóteses, né? Que esse território já era conhecido, né? Só que lembra da escola de Sagres que ninguém falava nada naquela época e hoje a gente conhece como um mito, né? Então, tá claro que o Brasil foi descoberto em 22 de abril de 1500. Que a Terra existia antes é óbvio, não haveria terras a ser descoberta se ela não existisse. Mas ela não era conhecida declaradamente. Mas e se um vagabundo já tivesse chegado até aqui? Ninguém sabe disso, né? Supomos, né, que os portugueses tivessem algum indício de terra nessa região. Por isso eles propuseram a ampliação do seu domínio em 270 léguas, nas contas exatas, né, sendo muito bem favorecido nesse processo de divisão. Agora, a questão é o seguinte, e o Brasil é isso aqui? Claro que não. Então vai haver um processo de empurrar o Tratado de Tordesilhas até ele acabar em 1750, mas isso obviamente é um assunto para uma próxima aula, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês, se a gente puder fazer uma retrospectiva. Vimos que a centralização do poder em Portugal foi fundamental para a ascensão da burguesia. A ascensão da burguesia foi fundamental para o fomento mercantil em Portugal, né, o fomento do comércio, fez com que a tradição pesqueira implicasse numa ampliação, né, de toda a técnica náutica e que a partir daí Portugal vai se tornar o pioneiro nas grandes navegações, alcançando diversos lugares nunca antes mapeados. O mundo muda a partir de agora. Beleza, gente? Forte abraço, tudo de bom, um beijo, valeu!